cultura e comportamento. Estamos aqui então para mais uma conversa sobre cultura e comportamento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges, sou da área da filosofia. Estão comigo aqui hoje o Rui Filho, que é um crítico da cultura, dramaturgo, diretor de teatro, entre outras coisas. Ele é criador e editor da revista Antropositivo. A Maria Cláudia Bonadio, que é uma professora e pesquisadora da área de História da Moda, trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso grupo tem mais pessoas e a gente fica, então, revezando para fazer essa conversa com vocês sobre cultura e comportamento. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Tudo jóia. Como na semana passada nós falamos sobre uma estética, né, de mulheres que nós identificamos com um neofascismo, hoje a gente resolveu trazer para vocês também comentários, uma análise, uma conversa sobre como é construída a identidade de alguns homens bolsonaristas. E a questão é, eles constroem a sua identidade visualmente, né, esteticamente, dentro de alguns padrões que podem ser reconhecidos ou não. O deputado Feliciano, que também é pastor, né, ele passou, eu acho que ele é um exemplo do qual a gente pode partir com relação a essa questão. Ele passou por uma mudança, né, na construção da sua imagem ao longo dos últimos anos. Se a gente vai na internet e busca imagens dele antigas, a gente vê que ele é um homem negro, com cabelo crespo, mas ao longo desses anos, na medida em que ele foi, enfim, conquistando mais poder político e se convertendo, né, à extrema-direita, ele alisou o cabelo, ele mudou os dentes, dá a impressão que o nariz dele ficou mais afinado, eu não tenho afinado, né? Eu não tenho certeza se ele fez plástica, mas mudou bastante coisa na construção da imagem dele, né? E aí parece que ele está investindo o corpo dele de um certo capital. Quer dizer, ao fazer essas mudanças, parece que ele acredita que conquista algum poder novo. Algum poder novo. Que poder novo é esse que ele está buscando quando ele produz essas transformações na própria imagem, esse branqueamento? Eu acho que o Feliciano é um caso diferente, né? Esse universo bolsonarista, eu acho que ele não tem exatamente um padrão específico. Acho que a gente identifica algumas coisas em determinados homens, né? Como a gente pode ver, por exemplo, em rede social, uma coisa de ser mais bombado, né? Com óculos escuros, muitas vezes com cabelo raspado, coisa desse tipo, fazendo ali uma aproximação com a coisa dos carecas, dos skinheads, né? Mas também não é isso, né? Agora, o Feliciano, eu acho que é um caso à parte, porque o Feliciano, o que me parece que ele busca, né, é uma aceitação, né, para se sentir integrado a um determinado grupo, né? Abrir mão da sua origem, né, provavelmente inclusive de classe social, abrir mão da sua origem aí ligados a uma descendência afro, né, para se transformar numa outra coisa, num homem branco e que se encaixa dentro de uma certa categoria, porque se entende, inclusive, que, né, quando você ascende socialmente, você deve ter alguns cuidados, sobretudo para determinados grupos. O cara não pode ser alçado à categoria galã se ele tiver um dente torto, amarelado, etc. Então, acho que o Feliciano está tentando, de alguma maneira, né, entrar numa categoria deputado galã, alguma coisa desse tipo, né? Ô, Cláudia, eu acho que isso que você está falando faz sentido, até porque como ele tem essa coisa de ser um artista, como ele mesmo se autodeclara gospel, ele canta, ele faz shows, possivelmente ele quer mesmo aproximar a ideia do galã, mas não qualquer galã, né? É um galã branco, é um galã rico, assim, tem uma construção prévia. Eu fiz um artigo uma vez chamado Teoria do Encosto, que eu gosto desse artigo, né, que foi publicado na revista do Thales, Performatos, né? Então parece que ele está querendo ser possuído por uma certa imagem que ele acredita que tem um poder maior, né? Então ele está em busca de um poder muito específico. É esse galã branco,
rico. Certamente entra nessa categoria, mas eu acho que é muito difícil a gente categorizar, dizer assim, os bolsonaristas são assim. Porque o próprio Bolsonaro, né, tem uma coisa de desconstruir a imagem do político que ele passa a fazer depois que ele se torna candidato a presidente, porque até então, quando ele é alçado à fama, né, lá no CQC, ele estava sempre alinhado, né, com a roupa do homem de negócios, que é a roupa do deputado, né, terno, gravata, camisa, né, enfim, sempre dentro de um dress code que se espera de um homem da política. Ele está desconstruindo para uma coisa mais esculachada, um chinelão, uma bermudona. É recente isso, né? Sim, exato, é recente. Então, ele, quando ganha fama, ele tinha outra imagem. Aí agora, né? Agora até parece que ele está se desprendendo um pouco dessa coisa do chinelão, da calça de tactel, mas teve um primeiro momento, né, que ele quis vender essa imagem de um homem do povo. Então parecia um pouco que ele queria se aproximar da imagem do Jânio Quadros, né, que tinha essa coisa de um cabelo mais, né, desleixado. Na época todo mundo usava gel no cabelo e o Jânio Quadros uma franja na cara, né, um terno mais abarrotado, de comer sanduíche de mortadela, né, assim, para as pessoas verem. Então eu acho que ele tinha essa ideia de mostrar que ele não era como os outros. O Bolsonaro, ele tem utilizado duas estratégias completamente diferentes. Uma é esse homem que vai até o povo vestido de político e esse homem que vai até os seus seguidores vestido de povo. Que isso é sempre uma camisa de futebol, sempre um time diferente, é sempre uma tentativa de se aproximar do povo naquilo que é mais popular no Brasil, que é o time do coração. Né? Então ele não tem um time de coração, cada dia ele está com uma camiseta diferente, quase que abraçando todos os torcedores do país, porque ele é do povo por inteiro. Mas isso também não vem por acaso, né? O discurso nos políticos do futebol não começa com ele, começa no momento em que os políticos se apropriam da ideia de time, se apropriam da ideia de combate, de inimigo, de confronto, não sei o que, e estava em cima dos palanques e tudo mais. Quer dizer, no momento em que a gente teve uma série de políticos de esquerda também se dirigindo ao povo como se fossem torcidas de futebol a serem angariadas para o seu lado, isso passou a ser uma linguagem comportamental mais efetiva dentro da política e nunca mais nos abandonou, assim como o futebol não nos abandona, com tudo de bom e de ruim que ele traz para a nossa sociedade. Então, acho que é interessante pensar o quanto que o Bolsonaro ele é esperto em ser duas vezes ele mesmo. Ele é político quando interessa e ele é popular quando interessa. O fato dele parar num posto de gasolina ou parar numa padaria ou parar em qualquer lugar desse tipo, vestido de político, é exatamente o que o povo imagina ser função do político, sair de trás da mesa e vir ao povo. O fato dele sair da casa em Brasília e vir falar com os seus apoiadores vestido de povo é como se dissesse: entrem para dentro dessa casa porque ela é de vocês. Há uma estratégia de marketing muito bem articulada entre essas duas imagens que vão construindo um personagem que a gente não sabe mais qual é. A gente não conhece mais quem é o Bolsonaro. Ele pode ser qualquer um o tempo todo. E muitas vezes ele age como o torcedor de futebol quando ele está vestido de político, quando ele parte para cima do Supremo, do Congresso, dos inimigos, da imprensa, dos artistas e de tudo mais. E muitas vezes ele age ao contrário, subvertendo todas essas lógicas. É proposital, não me parece que isso seja uma casualidade. Me parece que há um cálculo em sempre confundir essa relação entre quando ele é político, quando ele é um homem comum, e quando o político é um homem comum, e quando o homem comum é que constrói a política. Achei ótimo o que o Rui falou, né? Porque eu acho que é isso mesmo, quer dizer, o Bolsonaro, a gente pode acusá-lo de qualquer coisa, né? Menos de ser burro, ele não é burro, né? Ele é muito inteligente, ele tem uma estratégia, né, que se aproxima, que faz esse corpo a corpo
mesmo num momento onde deveria haver um distanciamento social. Parece até que ele quer mostrar assim, eu não tenho medo do povo, né? Então, é uma ideia até da construção do mito, porque assim, isso não me atinge. Eu posso vir, eu posso dar a mão, eu posso abraçar, porque eu sou inatingível. Eu não acho ele inteligente. Ele é um amigo meu, Cris Oliveira, ele usou a seguinte imagem que eu achei ótima. Ele disse assim, o Bolsonaro é o Forrest Gump, sem caráter e sem carisma. Então eu acho que é um pouco isso, sabe? O Forrest Gump sem caráter e sem carisma. Ele foi encaixando e dando certo. Mas tem uma equipe em torno dele, que inclusive coordenada pelos filhos, que talvez sejam mais inteligentes. Parece que o Feliciano constrói uma imagem que é como de um homem de sucesso, ou seja, se a gente criar a imagem da escadinha, o Feliciano gosta de dizer para as pessoas, eu estou subindo essa escadinha. Vocês podem subir comigo essa escada também, se vocês passarem pelo mesmo processo de transformação, né? E o Bolsonaro faz o contrário, né? Ele é um cara que vivia muito bem alinhado, gostava de se sentir um homem distinto, especial, bom vivant, com a pesca, com o terno muito bem cortado, alinhado, e ele começa a descer uma escadinha para dizer, olha, eu sou um homem do povo, eu sento na frente do palácio com meu filho comendo melancia de chinelão, bermuda e camiseta de futebol, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês também é sobre a identidade não só com os objetos, né, agregados ao corpo, mas também com a construção da performance. Porque a gente vê nas manifestações dos bolsonaristas uma performance assim muito impulsiva, gestos muito agressivos, uma fala meio sem controle, quer dizer, eles constroem uma identidade muito pautada numa descarga emocional muito intensa, né? Esses dias circulou, viralizou, né, nas redes sociais, um cara que gritava, Bolsonaro, a gente vai fazer... Descargas emocionais muito intensas, gestos muito brutos e prometendo a violência como salvação, e não só a violência, mas também o autossacrifício como salvação, né? Estou disposto a morrer para salvar o país, porque eu sou patriota. Então é uma violência contra os outros e contra si mesmos, na medida que eles também se reúnem em grupos, né? Pequenas multidões, contra a quarentena, mesmo sendo um pouco mais velhos, exibem também uma coisa dos homens, né? Braços fortes, mãos muito dispostas a dar socos, a dar tapas, né? A chutar. Então, eu queria saber de vocês isso. O que vocês têm a dizer sobre essa questão da performance, que também a identidade é construída aí, né? Então, olha, eu acho que esse grupo, né, o Bolsonaro em si personifica muito isso, né? Abre mão de tudo que a gente poderia chamar assim de um processo civilizatório, né? Tudo isso que a gente aprende, né, que não deve ser dito, né? Tá morrendo não sei quantas pessoas, e daí, né? Porque parece que para esse grupo isso realmente não importa. Essa ideia de ser autêntico, de falar o que pensa, né? De ter um certo descontrole, parece que isso para esse grupo é o que seduz. Essa coisa de fazer os gestos, né? O gestinho de arma com a mão, acaba sendo um pouco chocante, porque tudo que, de uma certa maneira, né? Pelo menos eu aprendi, né? Como correto, como polidez, como, né, a ponderação, né? Isso tudo é deixado de lado. Existe plateia para essa performance. E uma plateia mais ou menos daquelas, né, de gladiador, que iam ver os gladiadores, né, lá na Roma Antiga. Quer dizer que o sangue estava jorrando e as pessoas estavam né, gritando e querendo mais, era ver ali o circo pegar fogo. Está fazendo sucesso exatamente porque essas pessoas acham incrível isso. Nossa, ele falou ele falou o que pensa, né? Acho que as pessoas sentem um conforto em colocar uma emoção, descarregar uma emoção muito intensa, com a desculpa
de ideias muito chulas, assim, não ter o trabalho da sublimação, não ter o trabalho da abstração e jogar aquilo em estado bruto, né? Isso é quase uma catarse, Rui, coletiva desses grupos, né? Como que você vê isso? Quando é que tudo isso começa? A gente já vê de algumas gerações para cá o discurso de mas eu sou autêntico, eu sou assim, eu falo mesmo. Isso é muito comum e generalizado no Brasil. Posso falar daqui, né, com mais ênfase, porque é daqui que a gente está conversando. Eu falo mesmo, eu sou autêntico, eu sou assim. Essa falta de um filtro, de um verniz, de qual é o limite de comportamento em relação ao outro, a gente perdeu já faz muito tempo. Eu acho que o segundo parâmetro, a segunda camada que entra nisso esse é meu jeito. Como se as pessoas tivessem uma forma pré-definida e elas fossem incapazes de aprimorar essa forma e de criar novos contextos para sua própria presença dentro da sociedade, da cultura, dos discursos. Isso é muito forte hoje, o ter a opinião e ser da maneira que se é. Quando isso vai para um grupo específico que tem como padrão de vocabulário, como estrutura simbólica de comportamento, a violência como estado natural, isso ganha uma dimensão física que é muito assustadora. Então, eles precisam, evidentemente, gritar, berrar, mostrar os punhos, fazer a arminha com a mão, ofender. Necessariamente, a ofensa é o único discurso plausível, porque ela é o início de um ataque. Então, eu preciso ofender a qualquer preço, eu preciso adjetivar o outro de qualquer maneira, e quanto mais pejorativo isso for, melhor. Eu preciso desvalorizar qualquer tentativa de um comportamento que seja mais plural, mais maleável, mais aberto, porque o único que vale é o ser assim e ter esta opinião. O perigo de manipular essa massa é que fatalmente se perde o controle. Porque depois, quando se quiser da mesma massa outro tipo de comportamento, a massa vai responder: eu sou assim, esse é meu jeito, é dessa maneira como eu ajo. E você não vai conseguir reverter aquilo que você mesmo construiu na cabeça do outro. Deixa eu parodiar aqui, ver se assim, limitar, tipo, eu sou machista mesmo, e daí? Eu sou tosco mesmo, e daí? Eu sou racista mesmo, e daí? Eu sou contra as religiões que não são a cristã, neopentecostal, do exorcismo. E daí? Eu sou assim mesmo. E daí? Eu não gosto de pensar mesmo. E daí? Tem uma coisa assim, né? Eu falo na cara mesmo. E daí? É uma coisa criançola, né? Que é o que a Cláudia está dizendo. É uma coisa meio criançola, né? É infantil, é imaturo, é estúpido, não no sentido da burrice, é estúpido no sentido da falta de desenvolvimento cognitivo e intelectual agir dessa maneira. A gente precisa se relacionar com o outro a partir do outro e não a partir da gente. É o outro que nos espelha, não é o contrário. Eu sei quem eu sou a partir do momento que eu me reconheço como os outros me compreendem. Se não for assim, eu não sou nada. Você está definindo dinâmicas autoritárias. Exatamente. O autoritário é aquele que não consegue se relacionar a partir do reconhecimento da existência do outro, né? Ele se afirma sobre tudo. Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante que aconteceu com você fazendo a paródia, que você terminou todos os seus exemplos, todas as suas paródias com o "e daí?". Não é por acaso, entendeu? Que chegou na boca dele o "e daí" quando se fala passamos de 5.000 mortos. Esse "e daí", essa ausência de empatia e de afetividade pelo outro, é o que determina o "eu sou como eu sou" e dane-se todo o resto. E daí? E daí? A partir dos anos 60, né, o Hobsbawm fala muito disso, né, a gente passa a ter uma sociedade
onde você vai valorizar mais, né, o seu prazer pessoal, a sua realização pessoal em relação ao que era antes. Então, você não permanece mais casado se o casamento não tá bom, então aumenta o número de divórcios, você não vai ter um determinado comportamento porque a sua vizinhança, né, espera que você tenha esse comportamento. Isso que até um determinado momento é uma coisa muito interessante, porque vai gerar uma liberdade individual. Parece que isso é revertido para essas pessoas no sentido de um individualismo egoísta, no sentido assim, interessa o meu negócio, né? Então, se o meu negócio vai falir, eu vou fazer carreata mesmo, e às vezes não é nem que vai falir, mas enfim, né? Interessa a minha sobrevivência. Então, se eu posso pagar um plano de saúde, eu não quero médico cubano aqui no Brasil. Interessa a minha família, interessa, né, essa ideia de um individualismo radical de realmente passar por cima, né, de qualquer bem social, eles não entendem o que é bem-estar social. Não há essa preocupação do bem-estar social. Há a preocupação do seu próprio bem-estar, né? Então, eu acho que isso vai se transformando, que era uma coisa muito positiva, porque você não precisava mais ficar preso, né, dentro do que a gente pode chamar dessas convenções sociais. Para esse grupo, né, isso parece que descamba nisso. Então, assim, e daí? Eu tô bem aqui, eu não me infectei. Ah, morreram quantos? Eu não sou coveiro, né? Então, quer dizer, eu não sei disso, isso não me interessa, né? Isso não me afeta, né? Porque isso também é uma maneira egoísta de se colocar diante do mundo. E muito limitado na compreensão da realidade, porque assim, eu tô bem, eu fui foda, entendeu? Eu não sou vagabundo, por isso que eu fiquei bem. Você tá mal? Então você é vagabundo, fique bem. E se você não tá, foda-se, você não tem o mérito para estar bem. E daí? Você não tem histórico de atleta. Você não tem histórico de atleta por esse histórico da força física, né? Que é importante para esse grupo. Não é à toa que muitos deles aparecem de camiseta sempre bombadinho, né? Então, isso também, porque tem um certo eugenismo nisso, um corpo ideal, né? Um determinado corpo ideal, que não é o corpo do quilombola gordo, né? Eu queria comentar com vocês uma matéria que saiu na revista Fórum, mas aqui é uma imagem da revista Fórum, mas foi divulgado em várias mídias, né? Que o Olavo de Carvalho perdeu o recurso que ele fez contra um processo que o Caetano ganhou, né, contra ele, e ele terá que pagar 2,8 milhões a Caetano Veloso. Tá? Mas eu nem quero discutir o processo, né? Eu queria discutir a foto que está estampada nessa matéria. Então, nessa matéria tem uma foto do Caetano Veloso e uma foto do Olavo de Carvalho, uma do lado da outra, né? E o Caetano, enfim, sorrindo, né? Um homem muito criativo, corajoso, foi muito responsável, né, por transformações da cultura, né, a partir dos anos 60, 70, assim, virou uma referência de pessoa criativa com relação à própria vida, né? De alguém que inventa, que pensa, quase um filósofo na música popular, né? Quer dizer, o Caetano nunca incitou ninguém para violência, né? O Caetano incitava para amizade, incitava para o amor, incitava para dança, incitava para roupa, né? Para brincadeira, para o lúdico, né? No jogo da imagem. E ao lado, o Olavo de Carvalho, que incita as pessoas para violência, assim, né? Eventualmente eu entro na página para ver como que ele está respondendo a alguns eventos. É um homem que ele incita mesmo a violência, ele incita explicitamente. Acabou criando assim um grupo de seguidores, né, grande, e se coloca como um excluído, defendendo valores dominantes. Um homem que se ressente do feminismo, se ressente do movimento negro, se ressente da tolerância religiosa que a gente foi conquistando nos últimos anos. E aí eu queria comentar sobre isso. Assim, são dois homens de uma idade aproximada que têm uma performance e um estilo, tanto na imagem quanto no comportamento, né? Tanto na aparência como no comportamento, bem diferente. Fica para mim evidente assim, a imagem de um homem velho, né? No caso do Olavo de Carvalho, e a imagem de um homem que, apesar de ter, né, uma idade próxima do Olavo de Carvalho,
não carrega consigo essa ideia, né, antiga, né, do que era do que era ser velho. Toda essa trajetória do Caetano, né, que começa num período do desbunde, né, o Caetano carrega consigo. Ele pode não usar mais o cabelão, pode não usar mais as roupas coloridas, etc. e tal, mas ele é uma pessoa que tem essa imagem de descontração, né, e na vida, inclusive. Então, o Olavo de Carvalho, a princípio, ele se contém, né, de um certo conservadorismo na roupa, no modo de pentear o cabelo, mas na fala, na expressão, na performance, o que esse antigo expressa é violência, destruição. Eu queria deixar claro aqui na rádio, por que eu falei violência explícita? Mas quando ele diz assim, os comunistas têm que ser eliminados, com seus inimigos, com essas pessoas não há argumento, tem que ir para cima, né? Quando ele faz isso, é violento, né? E, inclusive, a forma como ele atacou o Caetano foi violenta ao ponto de os juízes estarem decidindo a favor do Caetano. Então, eu estou dizendo, na verdade, quando eu digo que é violento, eu não estou achando, eu estou descrevendo uma ação, né, que a própria justiça está reconhecendo que foi mesmo, né, que foi uma lesão, né, que foi violenta. Primeiro, eu acho que é sempre importante que as pessoas prestem atenção no porquê as imagens são escolhidas. Isso diz muita coisa. É claro que aqui é um Caetano sorrindo porque venceu e um Olavo sisudo porque perdeu. Obviamente é essa mensagem que a revista Fórum quer tratar. Mas durante muito tempo a gente teve um padrão de comportamento em boa parte da grande mídia, onde as imagens elas induziam a leitura da manchete. É interessante as pessoas construírem esse hábito de perceber que frase vem em cima de cada imagem, porque muitas vezes nos jornais a imagem não é referente ao título da chamada, mas alguma outra matéria, mas complementa a subjetividade daquilo que quer transmitir indiretamente. Isso chama-se manipulação, né? Bem lembrado. Como editor de uma revista, eu sei o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso é fácil de se conseguir também. Mas, para além disso, para além da escolha dessas duas fotos, que são literais, no caso, que são exemplos bem específicos, quando a gente pensa nesses dois homens, a gente vê duas figuras que se complementam paradoxalmente. O Caetano ele tem uma graça no sorriso que é de um deboche eterno sobre si mesmo. Isso é muito fascinante, porque parece que o Caetano está sempre escondendo o seu próximo invento dele próprio. Ele sempre vai ser surpreendente, ele sempre vai ser jovem, ele sempre vai ser criativo, enquanto o Olavo, ele é um cara que se propõe culto, mas que, na verdade, não demonstra em nenhum momento a sua capacidade de absorção cultural, porque ele transformou o culto em ser cultuado. Ele acha que para ser culto basta ser cultuado. E aí, quando a gente acompanha as páginas do Olavo, e eu acho divertidíssimo a gente acompanhar as páginas do Olavo, é de uma banalidade no uso da linguagem. Quase sempre as mensagens dele se limitam a palavrões, xingamento e ao próprio endeusamento. Nunca a construção de uma ideia, de um conceito, de uma mensagem, fosse ela conservadora ou não. Ele quase sempre se coloca só como aquele que berra no asfalto, desesperadamente, para ser ouvido, histericamente, como se estivesse num tormento interno sem solução, à espera de um gozo que nunca chega, porque esse é o sentido do histérico. E não é tão diferente do homem berrando em Brasília, mito, mito, mito. Não é diferente das pessoas que agrediram os jornalistas e se envaideceram disso. Não é diferente dos que foram para cima do pessoal da enfermagem, dos médicos nas ruas, propor um perigo físico a essas pessoas. Só que o Olavo, ele tem uma covardia intelectual tamanha que faz com que ele, assim como ele é incapaz de construir um pensamento efetivo, e
portanto ele xinga, ele é incapaz de agir efetivamente e por isso ele cobra quem não age por ele. Essa é a função. Agora, nos últimos dias, ele odeia os militares porque os militares falaram não estamos em acordo com qualquer tipo de golpe. Então, os militares são traidores do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ele reclama do Bolsonaro que não sabe ser o próprio Bolsonaro, o qual ele, Olavo, idealizou para o Bolsonaro. Porque ele é tão perfeito nessa capacidade dele de construir o outro que ele acha que todo mundo está errado em não ser aquilo que ele esperava que fosse. Já o Caetano tem uma ousadia em se desfazer a cada 10 anos, e eu acho que a produção musical dele mostra muito isso. Ele ficou muito tempo compondo de uma maneira, depois ele passa por um processo com Jacques Morelenbaum e constrói uma sequência de discos por uma década e meia, constrói uma linguagem popular após essa sequência, depois ele desconstrói tudo isso e traz os próprios filhos, os amigos jovens dos filhos, para reinventar sua própria melodia, e agora a gente já percebe que Caetano está indo para outra direção, que ninguém sabe qual é. Me interessa muito mais o convívio com essa pessoa inesperada do que com essa outra pessoa cheia de certeza. Eu não quero ter certeza nenhuma na minha vida, eu quero mobilidade, eu quero a satisfação de ser surpreendido. Esse é o verdadeiro gozo, a satisfação de ser capaz de seduzir e surpreender o outro. E o Olavo de Carvalho definitivamente não tem apreço nenhum em construir na gente qualquer tipo de sentimento por ele, a não ser o riso do ridículo. Ou se a gente se submeter ao endeusamento, que também não vai levar ao gozo, né? Porque é impossível para ele conviver com essa divisão, com esse compartilhamento, mesmo que seja do próprio sucesso. Vamos imaginar que tem algum tipo de sucesso. Ele não consegue conviver com a falta da originalidade dele o tempo todo. Que eu queria trazer uma imagem essa semana que me fascinou, que é no momento das lives, o Guedes me aparece com uma estante de livro completamente vazia atrás dele. Eu vi. Nada é mais simbólico do que uma estante vazia quando você pode virar o computador para a parede, que seja, para não pagar esse mico de dizer que você não lê uma folha na sua vida. O meme era assim, a foto do homem que parou de ler, a estante do homem que parou de ler nos anos 80. É que nem compra livro, né? Porque não tem nem os livros velhos ali. Essa solidão do Guedes, essa estante vazia, demonstra qual é a situação dele dentro desse governo também. Uhum. Bem como a presença dele naquele pronunciamento, destoando completamente dos outros, né? O único de máscara, o único em mangas de camisa, né? Enquanto todos estavam de terno e gravata, né? E depois se descobriu que, na verdade, ele estava com um sapato. Todo mundo também achou que ele estava só de meia, né? Mas era um sapato de $450 que ele comprou numa loja caríssima e que era mais anatômico, né? Mas tudo isso também mostra uma postura de, olha, eu sou diferente, né? Bom, gente, olha, o nosso tempo avançou. A gente ficaria aqui conversando horas sobre cada um desses assuntos, né? Mas a gente precisa encaminhar agora para o fechamento, né, da edição de hoje. Você queria comentar um negócio, Cláudia? Que a gente começou falando, né, se existe uma padronização ou não, né, para esses eleitores, né, apoiadores, na verdade, aí que aparecem de camisa do Brasil e mais bombadinhos, não sei o quê, e que a gente consegue ver uma uniformização. Talvez a grande inspiração sejam os filhos, né? O 01, o 02, o 03, né? Então, acho que essa padronização, os modelos da padronização talvez seja o 01, o 02 e o 03. Os filhos, não o pai, né? Não nos esqueçamos do 04, né? Que já botou as manguinhas de fora. E eu queria também comentar o Weintraub, porque o Weintraub tem um pouco desse comportamento mais esculachado, que vem de uma referência olavista, né? De ir chutando balde, de ir se jogando, tô nem aí, daí. E aí essa coisa de um esculacho que de alguma maneira gera um alívio nessas pessoas. Mas aí eu acho que essa criatura
leva para um outro desvio, que é ele se acha engraçado, ele se acha divertido. Bolsonaro também tem isso. Ele se acha divertido. Quem é que ri? Deve ter uma plateia que ri. São pessoas cafonas, na verdade. Quando ele entra com o guarda-chuva, às vezes se fala qual é o nível de cultura que tem o nosso ministro para fazer uma piada tão ruim, assim, tão mequetrefe, entende? Se você quer ofender as pessoas, os artistas e a classe toda, seja no mínimo inteligente e saiba fazer isso esteticamente. Você está falando com artistas. Não venha ofender com uma coisa tão banal e chula, porque é só idiota. Nem chega a ofender. Vamos fazer um combinado com vocês agora, para deixar uma promessa para a nossa audiência. Vamos fazer a nossa próxima conversa sobre o conceito de cafona. Afinal, o que é ser cafona? Vamos? Combinado? Vamos. Que eu acho muito Combinado. importante, porque a questão do cafona está na boca do povo, né? As pessoas têm usado muito isso, mas afinal, o que significa isso? Vamos preencher? Vamos, Você? acho ótimo. Combinadíssimo, então. A nossa próxima edição será sobre o conceito de cafona, sobre a cafonice, em diversos ambientes. Muito obrigada, então, Rui. Delícia, é sempre bom encontrar vocês para fazer essa conversa. Muito obrigada, Cláudia. É uma delícia. Que pena que a gente tem que parar, porque dá vontade de montar um chimarrão, passar um outro café, colocar uns queijinhos e uns biscoitinhos na mesa para a gente ficar aqui mais tempo. Um beijo, então, para vocês. Beijo. Obrigada. Tchau. Então tá, até a próxima.